no governo Temer e no governo Bolsonaro. Então, Mansueto me disse o seguinte, a resposta é bem simples, para falar a verdade. Não pode, por quê? Porque o Banco Central não pode financiar diretamente o Tesouro, porque fere a lei de responsabilidade fiscal. Não só o Banco Central, nenhum banco público pode financiar o Tesouro Nacional. Fere a lei de responsabilidade fiscal, ferindo a lei de responsabilidade fiscal, abre possibilidade de um processo de impeachment. Tá? Então não pode, só por isso. Por isso que se afrouxar a lei de responsabilidade fiscal, poderia, vende as reservas e cobre o gasto do Tesouro Nacional. Então a resposta é essa. A lei ela foi sancionada em 2019 a 13.820. Eu assumi aqui no bancada que eu não conhecia. E aqui diz o seguinte: pelo texto, o lucro da instituição, o lucro do BC, na instituição das reservas internacionais, nas operações internas com derivativos cambiais, só pode ser utilizada para o próprio balanço do BC. Ele não pode ser transferido para Tesouro. Excepcionalmente, desde que é autorizado pelo CMN, os recursos depositados na reserva poderão ser usados para pagar a dívida pública mobiliária federal interna quando severas restrições nas condições de liquidez do país afetam de forma significativa o seu refinanciamento, que não é o caso agora. Agora isso dá a judicialização em 2 tapas. Eu não sabia disso. O que ele está falando? Chegou numa situação, o arcabouço não foi suficiente para sustentar a dívida pública, chegou lá a 100% de endividamento, o Brasil tem dificuldade de rolagem, emite título, não consegue o leilão que o Cabral traz, emitiu, furou o leilão, não tem demanda, não captou, e investidores, calote. Vamos vender reserva para pagar os investidores, né? É isso, o Brasil tem muita reserva. Não deu certo a reserva, Filipão? Vendeu tudo. O que a gente faz na pior situação? O que a Argentina faz? Liga a impressora e emite. Aí já era. Né? Aí já era. Aí é inflação. O que pode acontecer é caminho contrário. Se o BC precisar de recursos devido à política monetária e cambial, o Tesouro Nacional é autorizado a transferir esse recurso desde que não afete até 1,5% do patrimônio do Banco Central. Eu não sabia disso, não. Se não fosse a pergunta dele, eu não sabia desse subdetalhe aí. Muito obrigado quem perguntou. E Dias. Já que a gente está na pauta de perguntas, o Vinícius Oliveira ele fez um questionamento interessante, que ele quer entender um pouquinho melhor impactos que fatores como o teto da dívida americana e arcabouço fiscal têm sobre a desvalorização do dólar. Vocês têm conhecimento sobre essa relação? O que pode estar acontecendo com todo aquele impasse da dívida americana? Como que isso contribui para a desvalorização do dólar? E aí eu imagino que a questão do arcabouço seria para a valorização do real, né? Que seria a mesma coisa em relação ao dólar. Cabral. Vamos começar com a história Cabral. Como que teto de dívida e arcabouço mexem com relação ao real-dólar, né? Desvalorização do dólar. Teoricamente, arcabouço significa que o fiscal estaria sob controle. Notícia boa para a paridade dólar-real. Real fortaleceria. Teoricamente é isso. Analisando friamente só essa pergunta. Não um conjunto de fatores que está ao lado. Qual o conjunto de fatores? Cadê a receita? Uma delas é isso. Da onde vem a grana para esse arcabouço dar o passo 2? Pô, Felipe Salto, que é o maior defensor do arcabouço até hoje, que eu vi da grandes economistas aí conhecidos, fala, arcabouço sozinho não resolve nada. Sem reforma tributária, ele já dá água ano que vem. Está no caminho certo, mas precisa saber precisa onde vem as receitas. O passo 2. Se não tiver o passo 2, ele sozinho não faz nada. E aí, Alangani? Não, veja, o dólar, ele tem perdido força perante algumas moedas, né? Perante várias moedas no mundo. Em parte porque o mercado entendeu que o aperto monetário lá nos Estados Unidos está chegando ao fim, o Fed Fund Rate chegou num teto, né? Então, o juros subindo lá nos Estados Unidos aumentava o prêmio de risco da maior economia do mundo, né? Aumentava o prêmio, né? E atraía
investimentos para lá. Agora estabilizou, então isso já foi uma perda de atração para investimentos nos Estados Unidos em renda fixa.